o São Paulo está nessa situação já faz anos, né? Eu tenho curiosidade, assim, por exemplo, o sócio, né? O sócio associativo ali, o cara que ele tem lá o seu título, ele paga a sua mensalidade, né? Inclusive, é o cara que, de certa forma, deveria ficar mais incomodado, né? Do que o torcedor comum, né? Que muitas vezes não sabe o que se passa lá dentro. Mas qual que é a ideia lá dentro, assim, por exemplo, quando vê essa situação do São Paulo, né? Vocês criaram o movimento Nova Era, tal. Por que não tem mais isso? Por que não tem mais, a gente não vê mais cobranças, por exemplo, dos sócios, né? Essa parte de pressionar mesmo, porque o cara assim, ele tá lá, ele é sócio, ele paga, né? Ele não tá lá de graça, não é um favor ele estar lá. Lógico, ele ama o clube, ele tá colaborando com o clube. Aí o sócio vê lá, olha, corrupção nos camarotes, desvio de dinheiro, carro forte, nossa, problema, né? Dezenas de coisas igual a gente está vendo. O que fazer? O que o sócio, por exemplo, pode fazer? É só a questão da votação? Ou seja, ele vai lá eleger, como você falou, tem uma cédula, tal, o cara elege, aí o conselheiro vai eleger o presidente. E o papel desse sócio, torcedor, né? Esse sócio, qual que é o papel dele? O que ele pode fazer mais, assim, no entendimento de vocês? Porque a ideia, logicamente, eu fico imaginando assim, eu falo, cara, se eu sou assim, eu acho que eu não estaria mais lá, eu acho. Se eu Uhum. fosse, eu bancasse, se eu pagasse, tivesse um título, eu ia dar um jeito de vender. Porque eu acho que eu não ia aguentar fazer parte, né? Quanto mais a gente vê a política de São Paulo, mais a Sim, gente fica descrente de que as coisas podem melhorar, né? sim. E assim, Biga, imagina o cenário de que você tem lá 35, 40% dos sócios que não são São Paulinos. São palmeirenses, corintianos, santistas, está tudo bem. Eles pagaram o título, eles frequentam o social, eles querem usufruir do clube, que é um excelente clube, é gostoso, é bacana. Então, assim, essa fatia de 30%, 40%, ele não vai protestar, ele não vai. Sim. Por mais que ele saiba, e a gente conversa, né? Eu tenho um monte de amigo palmeirense, corintiano, do clube, ele sabe falar, putz, meus caras estão metendo a mão, né? Cada escândalo e tal. Ele entende, ele sabe que aquilo é maléfico, inclusive para o social, porque, óbvio, né, é dinheiro que está sendo desviado e mal administrado, mas ele não vai com essa sede ao pote de protestar. Então, já reduz para 60%, 65% do número lá de associados. Já cai quase a metade, né? Você fala, Exato. já estão enfraquecido. Desses 60%, 65%, tem uma parcela que, de alguma forma, se beneficia do sistema. Então, é aquele cara que. O cara é São Paulino, é? Mas se ele ganhar um ingresso pro show do Coldplay, puta, tá tudo Hum. bem. Ele não vai. Assim, você entendeu? Assim, ele tá sendo, de certa forma, ali. Teve um benefício ali, o outro aqui. Ele ganha uns agrados que, para ele, é um cala-boca que tá tudo certo. Ele Entendeu? finge que não vê, né? Exato, exato. Para ele tá tudo certo, tudo bem, tô ganhando ali, tendo ali um benefíciozinho e tá tudo certo. E aí, quando você vai ver, vai fazendo esses cortes, o que sobra tem às vezes 20, 30% ali que você fala, cara, esses 20, 30% sobraram são São Paulinos que se importam e estão dispostos a dar a cara para bater. Porque, como eu falei anteriormente, assim, a gente não pode esquecer que o ano passado, alguns casos foram para disciplinar por pessoas, até tem no nosso grupo algumas, que foram questionar a administração, questionar e já foram para disciplinar. Então não é nem que foram acusar, não é que foram ofender, nada disso. Foram questionar, falaram, pô, e essa. Quanto gastou nessa obra aí para reformar a entrada da piscina? Foi para disciplinar, Ô, de louco. perguntar. Então, assim, aí também você fala, cara, eu vou dar minha cara para bater, pô, tô com meus filhos aqui, né, tenho meu título, pô, assim, você acaba se deixando vencer pelo sistema. Então, aquela coisa que o sistema vence, Sim. então, acho que isso foi o que aconteceu nos últimos 20 anos no São Paulo. O associado, ele não tinha voz, ele não tinha força, ele não tinha mobilização, organização de falar, cara, sozinho, se eu for lá, eu sou um cara, eu vou sofrer uma sanção. Agora, quando você vai em 30, 40, 50, aí eu quero ver os caras mandarem 50 caras para disciplinar, entendeu? Então, assim, o coletivo ganha um pouco mais Exato. de força, né? E acho que é nessa lacuna que o Nova Era entrou.
né, de tentar organizar um pouco esses sócios que são São Paulinos, que se importam e que não aguentam ver o São Paulo mais nessa situação. Então, é dar voz para essa galera. Então, por isso que eu falei no começo a gente quer crescer, obviamente, mas com muito critério dentro do perfil dos que a gente já tem hoje, entendeu? Porque senão, daí não adianta, aí se perde no meio do caminho. E aí também, assim, tem um grupo grande só por ser grande, não adianta. A gente quer realmente ter pessoas que pensam iguais a gente. E hoje, né, cara, você vê assim, teve aí a questão lá a criação de uma comissão, né, para um estudo, mudar o Sim, estatuto do São Paulo, enfim. E lógico que hoje, né, a gente se inclui torcedores, a gente fala, pô, São Paulo se virar uma SAF, vai investir, aquela fantasia de SAF, né, sim, logicamente. Então, se a gente olhar a grandeza que é o São Paulo, o poder de arrecadação, o tamanho da torcida que é, né, o Tadeu, não precisaria pensar, ninguém estaria pensando em SAF. Hoje o palmeirense, por exemplo, ele não pensa em SAF, o sim, flamenguista não pensa em SAF. sim, Então eu sempre olho esse lado, né? Então quando a gente faz esses comentários, fala, cara, é complicado até a gente. De verdade, assim, você olha o modelo associativo do São Paulo, você começa a pensar, pô, não tem mais jeito, cara, como que vai fazer? Olha aí, do jeito que tá. Aí você se entristece, porque fala, poxa, vira SAF, né? De repente você vende ali para um dono, coisa que a grandeza que é o tamanho do São Paulo, que tem um estádio próprio, tem Cotia, que os caras tentaram, inclusive, fazer um esquema também. sim. Então, é loucura, não é? Não é loucura? Então, o São Paulo, ô Tadeu, só fazer um comentário rapidinho, o Drex ou o Marcelão vai fazer para você a pergunta, mas assim, precisa rejuvenescer, pessoas novas, igual vocês, com mentalidade para frente, né? Não, assim, não vou citar nomes, mas como já foi falado muitas vezes, tem conselheiros, por exemplo, que às vezes não conseguem votar, os caras não conseguem mexer no celular, por exemplo. Esse negócio, pô, chega lá na urna, já está preenchido. Eu vi você comentando no Arquibancada Tricolor, né? Já está preenchido lá o voto do cara no dia dele votar. Que coisa que absurdo, cara. É um negócio manipulado, né? Não tem o que fazer. Aí você começa a falar, poxa vida, olha o que virou São Paulo. Quer dizer, um clube muito antidemocrático. Não está pensando na mudança, ele está pensando ali no cara se perpetuar no poder, né? Então, Sim. pô, triste, cara, triste demais.